Estamos de volta, pessoal. Estamos de volta. Então, nós vamos continuar aquilo que estávamos falando sobre proteção contratual, sobre cláusulas abusivas. Fizemos várias ponderações aqui sobre a ideia de proteção contratual e de cláusulas abusivas. E vou apenas repassá-las brevemente nesses primeiros instantes, enquanto os demais colegas estão entrando na sala, tá? Então, o que a gente conversou? A gente conversou fundamentalmente que a proteção contratual ela não se confunde com a prática abusiva. Foi uma das coisas que nós falamos antes do intervalo. Segundo lugar, nós conversamos também que a prática contratual, a prática abusiva, ela é acaso muito mais ampla do que a ideia de cláusula abusiva, porque ela diz respeito a quaisquer condutas dos fornecedores antes, durante a execução do contrato e mesmo após o contrato, chamados efeitos pós-contratuais. Segundo lugar, nós falamos que pouco importa qual é o nome do contrato para se verificar se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ou não no caso concreto. É necessário, sim, verificarmos se há relação de consumo. E isso impacta muito a avaliação de cláusula abusiva, conforme nós estávamos vendo no final da primeira parte da aula. Terceiro lugar, dissemos que o rol de cláusulas abusivas do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor é meramente exemplificativo e que aí existe o grande poder de argumentação de advogados e de juízes para interpretar o caso concreto ou se há eventualmente uma prática abusiva, né? E então passamos a falar um pouquinho sobre a ideia de cláusula abusiva no contrato e falamos que, muito embora o Código de Defesa do Consumidor apresente em 15 incisos exemplos de cláusulas abusivas, há outras cláusulas que podem ser identificadas como abusivas. E, para isso, o Código de Defesa do Consumidor se utiliza de um critério de verificação da abusividade. Esse critério é importantíssimo, conforme eu salientei, e extremamente útil para advogados e juízes avaliarem o caso concreto. Então, nós falamos um pouco sobre esse critério quando nos referimos já a dois desses critérios, que estão no artigo 51, parágrafo 1º, incisos 1º e 2º, que eu vou compartilhar aqui com vocês para que nós possamos, mais uma vez, verificar essa situação. Eu estou aqui abrindo novamente o Código de Defesa do Consumidor meu aqui na tela, para vocês verem. O Marcos, inclusive, chegou a ler esses artigos para a gente. Profissionais, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. A pandemia, junto com o adoecimento. Então, eu vou passar aqui para vocês. Olha, está aqui. Presume-se exagerada, entre outros casos, artigo 51, parágrafo 1º, a vantagem que, inciso 1º, ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence. Eu falei para vocês e volto a ressaltar, não dá para aplicar Código de Defesa do Consumidor simplesmente ignorando como funciona o regime jurídico de cada contrato, porque os regimes jurídicos dos contratos não se encontram no Código de Defesa do Consumidor, se encontram no Código Civil e nas leis específicas que tratam deles. E o que eu tenho que verificar é, em primeiro lugar, se eu tenho relação de consumo. Segundo lugar, se eu tenho relação de consumo, quais são os princípios fundamentais do contrato que eu estou analisando. Em terceiro lugar, comparando isso com o Código de Defesa do Consumidor, alguma cláusula prevista naquele contrato pode ser tida como abusiva? Porque o Código estabelece as ideias do que é abusividade para ele, Código de Defesa do Consumidor. Ovo embrulhado no plástico filme para fazer rosas. Tem um vazando muito forte. Já molhar no chocolate. Vira e mexe está vazando. Pronto, eu desliguei, mas eu peço que a pessoa não ligue o microfone de novo, porque ele está ligando e desligando, por favor. Bem, no inciso 2º, a gente conversou sobre o
outro critério de verificação de abusividade. Quando falamos que presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que restringe direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. Nesta ocasião, repetimos novamente, tenho que entender como é o regime jurídico do contrato que eu estou analisando. E aí eu entendi esse regime jurídico, eu verifico como funciona a questão principiológica do Código de Defesa do Consumidor, para verificar se aquela cláusula seria abusiva ou não. Um exemplo muito típico disso, e bem fácil para vocês entenderem esse inciso segundo, é o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda no Código Civil tem uma regra que é a seguinte: é nula a cláusula que permite a fixação unilateral do preço. Isso está no Código Civil, tanto no Código Civil de 16, para vocês terem uma ideia, como no Código Civil atual. É nula a cláusula que permite ao vendedor fixar o preço sozinho. Bom, se vocês forem para o próprio artigo 51, um pouquinho mais acima nos incisos, e aí eu peço que o Marcos leia para a gente, vocês encontrarão um inciso que exemplifica essa ideia de nulidade de forma, inclusive, um pouquinho mais ampla. É o inciso 10. Artigo 51, inciso 10. Você pode ler o inciso 10 para a gente, Marcos? Sim, professor. Inciso 10. Permite ao fornecedor, direta ou indiretamente, variações do preço de mercadoria unilateral. De maneira unilateral. É. De maneira unilateral. Unilateral. De maneira unilateral. Vejam só o que diz o inciso 10. O inciso 10 não fala diretamente do jeito que o Código Civil fala, que é proibida a fixação lateral do preço. O inciso 10 vai mais além. Fala que é cláusula abusiva, a cláusula que permite ao fornecedor variar o preço de maneira unilateral. Vai até além, percebam vocês. Então, vocês juntando o que está no Código Civil quanto a essa regra da nulidade de cláusula que permite ao vendedor fixar o preço, vocês têm um plus no Código de Defesa do Consumidor, que é a regra do inciso 10. Ele não apenas não pode fixar o preço unilateralmente, como também não pode estabelecer uma cláusula de variação unilateral de preço. Oi, Marcos. Ô, professor, esse inciso, ele cabe nessa situação que nós estamos vivendo agora da pandemia, que os mercados estão colocando aí a R$20 um pacote de arroz, essas coisas, ou não? Não, Marcos. Esse inciso ele diz respeito a uma outra situação. Deixa eu explicar. O consumidor ele adquire de acordo com o preço que é oferecido, né? A mercadoria. Sim. Ele aceita ou não, tá? O que esse inciso trabalha aqui é com uma outra situação. É a situação de, no contrato, não existir o preço. Não tá escrito no contrato qual é o preço. E a cláusula diz que o fornecedor irá fixar o preço no prazo de 10 dias. Isso é nulo. Tá. Isso já é nulo no Código Civil. No Código de Defesa do Consumidor, além disso também ser nulo, também é nulo que eu tenha um dispositivo que fale que o fornecedor vai fixar qual será o índice de correção monetária das prestações. Percebe? Então, esse índice de variação de preço não pode ser fixado só por uma das partes. Mesmo sendo um contrato de adesão, o consumidor, quando está aderindo, ele está dizendo, eu concordo. Mas, então, o que a lei faz? O Código Civil fala, consumidor, você pode concordar, mas você não pode dizer que o fornecedor vai determinar qual é o valor do preço da mercadoria no futuro. Como você também não pode permitir, assinando o contrato, isso não vai ter validade, que o fornecedor pode dizer qual vai ser o índice de correção monetária aplicado. O contrato já tem que prever essas coisas. O que você está me perguntando sobre valor de mercadoria em supermercado pode caracterizar eventualmente prática abusiva. É aquilo que a gente tinha conversado. Há uma diferença entre prática abusiva, que é a conduta do fornecedor
que não está escrita no contrato, e a cláusula abusiva, que é o dispositivo que eventualmente tem a abusividade. Tá? Tá bom. Bem, entendido esse inciso segundo, com esse exemplo do contrato de compra e venda, vamos dar uma olhadinha agora no inciso terceiro, que este é um dos principais critérios, sem sombra de dúvidas. Esses 3 critérios, vocês podem perceber, são fundamentais para revisão judicial do contrato e para trabalhar com cláusulas abusivas. O que é que diz o artigo 51, parágrafo 1º, inciso 3º? Está aqui na tela. Marcos, você pode ler para a gente? Se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Bom, qualquer cláusula que acaba sendo excessivamente onerosa para o consumidor possibilita ao juiz a revisão do contrato. Qualquer cláusula. Não sei se vocês estão lembrados, quando conversamos sobre direitos básicos dos consumidores, nós falamos de um artigo, que é o artigo 6º. Então, eu vou passar aqui para vocês, eu estou subindo aqui o código, vocês devem estar vendo na projeção, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele fala, são direitos básicos do consumidor. E no inciso 5º, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Este artigo 6º, inciso 5º, ele é muito precioso para o consumidor porque é um direito básico do consumidor obter a revisão judicial do contrato. Agora, voltemos ao critério do artigo 51, parágrafo 1º, inciso 3º, que estávamos tratando. São nulas de pleno direito, dentre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, parágrafo 1º, presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que, o Marcos leu, se mostra excessivamente onerosa para o consumidor. Percebam vocês, então, que o Código de Defesa do Consumidor se preocupa demais com a importância do equilíbrio da relação contratual. Se eu tenho uma relação contratual que se torna desequilibrada, pouco importando qual é o motivo desse desequilíbrio, e esta relação contratual torna as prestações que são pagas pelo consumidor, prestações que geram uma onerosidade excessiva, o juiz deverá rever o contrato. A revisão judicial do contrato, então, é a solução quando eu tenho uma cláusula abusiva qualquer que seja, porque o juiz estará decretando a nulidade da cláusula contratual. Quando eu tenho ainda uma desproporção econômica das prestações, a situação, então, mais ainda justifica essa revisão contratual. Que beleza, Aline. Estou vendo aqui. Você e o Marcos estão compartilhando aí no notebook. Eu tinha visto a imagem de vocês. O Silvano parece que está numa caverna. Ele apagou todas as luzes e só aparece o rosto dele. A Regiane também não tinha cumprimentado hoje. Oi, Regiane, tudo bem? Então, agora estou cumprimentando os que eu ainda não tinha cumprimentado. Se alguém ainda não foi cumprimentado, sinta-se cumprimentado neste momento, por favor, né? Então, Adriano, o Davi, né, também, sintam-se cumprimentados. Bom, então, como vocês podem perceber, é uma importância muito grande isso que a gente está conversando aqui. A possibilidade do juiz proceder à revisão judicial do contrato. Bem, conforme eu salientei antes do intervalo, no bloco anterior,
e conforme já salientei neste bloco, o parágrafo 1º do artigo 51 estabelece critérios de identificação de abusividade. Critérios a serem levados em conta pelo advogado e pelo intérprete da norma jurídica, na hora de analisar se é o caso ou não de se revisar judicialmente o contrato. Há ainda uma outra ideia com relação à proteção contratual, bastante importante, que nós temos que frisar. É a ideia do parágrafo 2º do artigo 51. O nosso relator, Dr. Marcos, poderia ler o parágrafo 2º do artigo 51? Sim. Parágrafo 2º. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando, de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivos a qualquer das partes. Percebam vocês que o Código de Defesa do Consumidor aqui, ele está fixando um princípio, que o Código Civil depois, em 2003, acabou fixando quando ele entrou em vigor em 2003. O Código de Defesa do Consumidor é de 90, ele é anterior ao Código Civil atual. Qual é o princípio? É o princípio da conservação do contrato. Esse princípio da conservação do contrato, ele deve servir de parâmetro para o juiz quando ele revisa um contrato. O que quer dizer isso? Se o juiz decretar uma cláusula nula, ele tem que estabelecer algo que supra essa deficiência. Porque a nulidade de uma cláusula, muitas vezes, acaba mexendo com o equilíbrio contratual. É natural que isso aconteça. Então, o juiz, ao decretar uma cláusula nula, ele deverá integrar a sua decisão, integrar a sentença judicial ao contrato, fazendo com que esse contrato seja mantido com a decisão de reequilíbrio. Ele não apenas decretará nula a cláusula, porque senão o contrato vai ficar capenga, vai ficar desequilibrado. Olha só, nós temos uma princesa aqui. Quem é a sua princesa, Marcos? Fala aí pra gente, e a Aline? É a Laura, professor. A Laura, olha a princesa Laura. Acordou agora. Que beleza, que beleza. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. Bom, então, verifiquem como é importante isso. O juiz, ele, quando decreta uma nulidade de uma cláusula contratual, ele não pode, desde logo, falar, vou decretar a nulidade do contrato inteiro. Ele tem um trabalho ainda maior. Qual é o trabalho? Aquela cláusula realmente é nula. Então, o juiz declara que aquela cláusula é nula e, no lugar dela, ele, na sua decisão judicial, acaba dizendo como tem que ficar para manter o equilíbrio da relação contratual. Isso ficou claro para vocês? Tudo bem, pessoal? Bom, o último detalhe sobre a parte de direito material da proteção contratual, porque aí eu vou entrar na parte processual, é um detalhe também bastante interessante. Nós temos no Código de Defesa do Consumidor a chamada cláusula penal, aquela que vocês estudaram em direito obrigacional. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, no artigo 53, algo que ele normalmente não faz. Ele não se refere a tipos contratuais. Ele estabelece expressões genericamente utilizáveis para quase todos os contratos de maneira geral. Mas o artigo 53 estabelece uma regra para a chamada cláusula penal compensatória. Vamos lembrar o que é isso? Vocês tiveram direito das obrigações. Cláusula penal é um dispositivo que prevê no contrato uma pena civil para aquele que não cumpre a prestação.
eu posso ter fundamentalmente duas categorias de cláusula penal. Na verdade, são três, mas só vou falar das duas que vocês devem ter tido mesmo. A cláusula penal moratória, que é aquela que o credor se utiliza porque ele prefere que o contrato prossiga, e neste caso o devedor pagará a multa civil fixada nessa cláusula penal, normalmente é de 2% na maioria dos contratos hoje em dia, mas há alguns que fixam em até 10%. E essa multa civil, ela é ainda por cima acompanhada de juros moratórios, normalmente de 0,5% a 1% ao mês, e de correção monetária. Na cláusula penal moratória, o credor não quer extinguir o contrato. Ele prefere que o devedor faça a purgação da mora e prossiga com o contrato pagando as outras prestações. Até mesmo porque, vemos e convenhamos, o que o credor quer nesses tipos de contrato é receber o dinheiro, não a mercadoria que já está em poder do consumidor, que já se utilizou dela. Né? Contratos bancários que o banco quer o dinheiro, ele não quer saber do imóvel, ele só vai atrás do imóvel realmente porque não tem mais jeito. Né? Bom, por que estou falando isso? Porque nós temos uma segunda categoria de cláusula penal, que é justamente esta que está aqui no artigo 53. A cláusula penal compensatória, que vocês também já estudaram em Direito das Obrigações. Na cláusula penal compensatória, o fornecedor ele não quer mais continuar com o contrato porque o devedor reiteradamente vem atrasando ou deixa de pagar as prestações. E o credor não está vendo mais futuro nisso. Então, o que é que o fornecedor-credor faz? Se utiliza da cláusula penal compensatória para extinguir o contrato. Neste caso de extinção do contrato, fala-se em extinção do contrato por resolução, ou seja, por inexecução das obrigações. Neste caso, a multa contratual que é estabelecida pela cláusula penal compensatória, ela é uma espécie de liquidação antecipada das perdas e danos. E isso pode vir cumulado com juros compensatórios. Aí não são juros de mora, são juros de compensação. Então, quando se trabalha com a ideia de cláusula penal compensatória, o que o fornecedor quer num contrato de consumo é não manter o contrato, porque ele entende que não é mais interessante. Então, o que ele faz? Ele se utiliza da cláusula penal compensatória. Apenas um último detalhe que é de direito civil, que eu estou lembrando com vocês aqui, para explicarmos cláusula penal. Se o credor quiser, ele poderá, ao invés de se utilizar da cláusula penal compensatória para propor a ação de extinção do contrato, porque certamente não haverá acordo com o devedor, raramente estará, ele poderá propor uma ação indenizatória pura e simplesmente, pedindo que o juiz arbitre a indenização por perdas e danos, analisando o caso concreto. Então, a cláusula penal compensatória, ela é uma cláusula que dá uma faculdade ao credor de ou se utilizar dela para ter uma indenização pré-fixada das perdas e danos, ou propor a ação indenizatória para que o juiz fixe as perdas e danos. Feita essa observação, reintroduzindo vocês na matéria de cláusula penal, vejam o que diz o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Marcos, você pode ler o caput do 53 para a gente? Isso vocês podem acompanhar aqui no texto que eu estou compartilhando com vocês em azul. Ok, professor. Artigo 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis, mediante o pagamento em prestação, bem como as alienações fiduciárias em garantia, considera-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total da prestação, das prestações pagas em benefício do credor, que,
em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Percebam vocês a redação do 53. O 53, ele faz algo que o Código de Defesa do Consumidor não faz. O Código de Defesa do Consumidor só se refere a algum contrato como tipo contratual no artigo 52, quando fala do contrato de consórcio. E no artigo 53, quando fala dos contratos de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, tanto de bens móveis como de bens imóveis. Isso é absolutamente excepcional. Em todo o Código de Defesa do Consumidor, você não vai encontrar isso. E quando o Código fala em cláusula penal compensatória, na compra e venda de móveis e imóveis, e isso comporta, então, também o compromisso de compra e venda, tá? Ou nas alienações fiduciárias em garantia de móveis ou imóveis, o Código declara: olha, fornecedor, se você quiser fixar uma cláusula penal compensatória no contrato, claro que é seu direito. Mas você não pode fixar uma cláusula penal compensatória que acarrete a perda total das parcelas pagas pelo consumidor. Vejam que proteção que o Código de Defesa do Consumidor dá aqui ao consumidor. Essa proteção não existe no Código Civil. No Código Civil, eu posso ter uma cláusula penal de até 100% do que foi pago. E aí o juiz, se achar que essa cláusula penal é desproporcional, ele faz o reequilíbrio nos termos do regime jurídico de cláusula penal do Código Civil. No Código de Defesa do Consumidor, a regra é peremptória. A regra diz o seguinte: fornecedor, você não pode colocar uma cláusula penal compensatória quando o consumidor é inadimplente ou quando ele desiste do contrato, que importe na perda total das parcelas que ele pagou. Então, há uma proteção bem maior para o consumidor na prática, neste sentido, do que no Código Civil. Percebam vocês, o que o juiz deve fazer nesse tipo de situação? Aquilo que conversamos há pouco. Ele se valerá dos critérios de abusividade do artigo 51, parágrafo 1º, verificará que essa cláusula é nula, porque expressamente o 53 assim o faz, e ao decretar a nulidade, ao se valer do artigo 51, parágrafo 1º, substituirá aquela cláusula por uma solução que reequilibre a relação jurídica para fins de indenização de natureza compensatória por força da extinção do contrato. Bem, essas são as observações principais que eu tinha para falar com vocês sobre proteção contratual. Agora, eu quero aplicá-las ao processo civil, quando há a formulação dos pedidos, porque vocês, como advogados, vão ter que formular pedidos. E petição inicial, como vocês sabem, tem que ser muito bem feitas para que o juiz compreenda o que está sendo pedido. Então, pergunto, antes de ir para essa questão de aplicação processual do que nós discutimos hoje e do que nós discutimos nas aulas de prática abusiva. Vocês têm alguma questão com relação à proteção contratual? Ou eu posso falar sobre esses aspectos processuais aplicáveis aos contratos e às práticas abusivas? Ô, professor, nesse caso aí que você falou do artigo 53, né, aqui dessa proteção, o que acontece? Nos casos aí, vamos supor que os bancos aí adjudicam, né, os imóveis, né? Por isso que quando eles são vendidos no leilão, uma parte daquele valor ele retorna para o fiduciário, né? Para o devedor fiduciário nas relações fiduciárias de garantia.
Sim, porque, na verdade, se a gente fosse aplicar apenas o valor matemático daquilo que o consumidor muitas vezes não paga nas alienações fiduciárias em garantia e nos compromissos de compra e venda de imóvel, Marcos, a gente teria ainda uma dívida sobressalente, a mais para o consumidor pagar muitas vezes, né? Então, Sim. o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo essa ideia. Eu tenho que ter alguma devolução ao consumidor inadimplente ou desistente nesses contratos por força do artigo 53. Aí, se vocês me perguntarem, isso é unânime na jurisprudência? Apesar da letra expressa do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, eu tenho que realmente admitir, infelizmente, não. Tá? Então, há sim julgados de tribunais estaduais que acabam fazendo com que o consumidor perca a totalidade das prestações. Então, eu não posso dizer que isso é unânime na jurisprudência. Mas o que eu posso dizer é que a regra do Código de Defesa do Consumidor é esta e não há muito campo para se interpretar de forma diferente, né? Porque o Código claramente fala que é nula a cláusula que acarreta a perda total das prestações pagas. Ok, professor. Ok. Bom, falando sobre os aspectos processuais, eu vou dar uma dica para vocês que ela existe muito a partir do processo coletivo, a partir da ação civil pública. Mas vocês, como advogados, vocês poderão utilizar essa dica, sem falar que essa dica também demonstra para vocês como o promotor de justiça ou como advogado de uma associação de defesa dos consumidores ou como defensor público deve agir ao formular pedidos para trabalhar com essas situações. Num processo de natureza coletiva, quem poderá entrar com a ação são apenas as entidades legitimadas do artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, uma pessoa física não pode propor essa medida. E o advogado particular também não pode propor ação civil pública. Tá? O advogado particular pode até propor ação popular, que é uma outra medida coletiva que não tem muita relação com isso que estou falando agora. A ação civil pública é privativa do Ministério Público, é privativa das associações de defesa dos interesses difusos e coletivos, no caso, associações de defesa dos consumidores, que têm no seu estatuto como objeto a defesa não só dos seus filiados, mas também dos interesses difusos e coletivos dos consumidores. E aí quem fará a inicial será um advogado contratado por essa associação, né? Aí sim. Os entes da administração pública, a União, o Estado, a União pela Advocacia Geral da União, o Estado através da Defensoria Pública, né? Os municípios através da Procuradoria do Município, e o Distrito Federal, e os PROCONs. O Código de Defesa do Consumidor dá legitimidade ativa para o PROCON propor ação civil pública. Aqui em São Paulo, ele apenas não procede dessa maneira porque o Ministério Público, historicamente, é muito forte nessa atuação e o PROCON não tem uma estrutura jurídica voltada para inquéritos civis, porque a única entidade dessas que pode ter inquérito civil é o Ministério Público, e também não tem uma estrutura voltada para propor ações coletivas. O PROCON se volta muito mais para os atendimentos individuais, mas quando ele tem problemas de natureza coletiva, ele vai para os processos administrativos e representa o Ministério Público. Bom, feitas essas observações do artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, vamos lá. Como é que se faz pedido com relação a uma ação coletiva? Isso vale para vocês como advogados, se vocês forem advogados de uma dessas associações ou se vierem ingressar numa dessas carreiras que eu mencionei. Em primeiro lugar, eu quero pedir nulidade da cláusula. Eu tenho uma cláusula que é abusiva. Pedido de nulidade de cláusula, numa ação individual,
vai interessar apenas a cliente daquele advogado. Creio que todos nós concordamos com isso. Então, como o processo individual apenas gera efeitos para as partes, é res inter alios, o processo individual de nulidade apenas beneficiará aquela pessoa que pediu a decretação de nulidade da cláusula. Nos processos coletivos, o pedido de nulidade, ele beneficia a todos os consumidores que estão sob contrato. Então, não beneficia a sociedade inteira. Não beneficia a qualquer pessoa, mas beneficia aos consumidores que firmaram o contrato com aquele fornecedor. Então, a proteção é de interesse coletivo. O interesse coletivo de quem? Do grupo, classe ou categoria de consumidores que acaba sendo protegido por conta de um contrato que está em vigor, para que aquela cláusula seja decretada nula pelo juiz, portanto, perdendo efeito para os contratos em vigor. Isso é proteção de interesse coletivo. Mas o autor da ação, ele pode também pedir que, por conta da nulidade desta cláusula, ela não venha mais a ser inserida em contratos futuros. Neste caso, o autor da ação não está protegendo o grupo de consumidores que contrataram, mas está protegendo qualquer pessoa exposta às práticas contratuais. É a regra do artigo 29 do CDC, que a gente já estudou. A regra de consumidor por equiparação. Equipara-se a consumidor qualquer pessoa exposta às práticas previstas no Código de Defesa do Consumidor quanto à oferta, publicidade e cláusulas abusivas. Neste caso, o pedido é um pedido de obrigação de não fazer. Juiz, por favor, determine que o fornecedor não mais insira essa cláusula, que é abusiva, nos contratos futuros. A proteção, então, é de interesses difusos. Saiu difusos sem o S, perdoe-me. Perceberam a diferença entre a proteção de interesses coletivos e de interesses difusos na prática? Os interesses coletivos em um contrato, eles são protegidos com relação a quem já contratou. Os interesses difusos com relação àqueles que podem vir a contratar porque estão expostos às práticas comerciais e às práticas contratuais dos fornecedores. Vamos agora ter um terceiro pedido. Nesse terceiro pedido, o autor da ação pede que, por conta daquela cláusula penal compensatória abusiva que a gente acabou de ler no artigo 53, os consumidores que tiveram indevidamente retido algum valor que deveria ser devolvido a eles, possam se beneficiar da sentença do processo. Neste caso, a sentença com relação a esse pedido será uma sentença que trata de interesses individuais homogêneos. E cada consumidor que se sentir lesado, com base nessa sentença, poderá propor a execução individual do seu crédito, valendo-se desta sentença. Gente, acabou o tempo. Temos menos de um minuto. Quero agradecer demais a vocês por esse semestre e estarei a postos para quaisquer observações que vocês tenham, dúvidas também, tá bom? Gratidão, espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado.
As aulas elas estão disponibilizadas para vocês. Tchau. Obrigada, professor. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite, professor. Obrigado.